Olá, sejam bem-vindos. Este é o SunHillCast, o podcast da SunHill, onde vamos mergulhar no fascinante mundo do licenciamento, compartilhar curiosidades exclusivas das nossas marcas e, é claro, explorar o impacto das nossas criações no mercado e na cultura pop. Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do SunHillCast. E para esse episódio, eu recebo uma convidada super especial, a Luane, uma parceira super especial da SunHill, fundadora da Mind the Bunny, que está com a SunHill já há quase 3 anos. Isso. Logo teremos o 3º ano. Luane, que é fundadora da Mind the Bunny, fundadora também da marca Tsuki, e está aqui para contar para a gente um pouquinho da nossa parceria, que é uma parceria de tanto sucesso. Luane, super bem-vinda, prazer recebê-la. Obrigada, Carol. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, conta pra gente aqui do nosso projeto. Bom, estamos muito felizes em tê-la aqui com a gente. Primeiro de tudo, é uma honra estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Sou um pouco tímida, mas enfim, eu falei assim, não, nesse caso é uma marca do meu coração, eu preciso vencer a timidez. Não se preocupa, porque eu também sou super tímida, então a gente vai superar isso juntas. Olha, Carol, o meu trabalho no mercado de licenciamento já tem 17 anos. E é muito engraçado que eu comecei com justamente uma marca que tinha um viés já de... Não é uma marca japonesa, não é uma marca asiática, mas ela tem toda a estética asiática. Eu era muito fã, eu colecionava na época já toy art, essas coisas, acompanhava moda. E um amigo meu chegou um dia em casa e falou assim, Luane, você vai participar desse negócio comigo. Eu falei, como assim? O quê? Eu falei assim, não, eu peguei um freela que é para desenvolver umas bijuterias e algumas outras peças e, assim, é a sua cara, eu sei que você gosta, eu sei que você tem bichinho espalhado pela casa disso e você vai participar comigo. Gente, eu vinha de outra área, né, mas eu sempre adorei, sem saber que o nome era licenciamento, eu sempre adorei licenciamento. E aí, esse meu amigo me apresentou o maravilhoso mundo do licenciamento. Foi assim que eu cheguei, assim, totalmente de paraquedas e despreparada, assim, tipo, nossa, foi aí que eu fui descobrir esse universo. Nisso, meu amigo depois não quis mais participar, me apresentou para a agência, que é uma agência bem consolidada hoje em dia, né, no mercado de licenciamento brasileiro. E aí eu comecei a desenvolver vários projetos em pouco tempo, justamente porque eu gosto muito de estudar, sou muito curiosa com esse universo, né? E assistia muito desenho, lia muita coisa. Então, tipo, as pessoas pegavam, sempre vinham me perguntar, o que é isso? Mas o que significa não sei o quê e tal? Eu falei, vamos lá então. Nessa eu virei gerente lá. E aí eu coordenei vários projetos voltados para licenciamento, porque é uma agência focada em licenciamento. Então, todos os projetos que eu coordenei lá, a maioria deles com um viés mais feminino, porque a gente tinha diferentes vertentes de trabalho lá, né? E aí, de repente, depois de 5 anos trabalhando lá, desenvolvendo guia de estilo, produto conceitual, pitching para marca e tudo mais, eu falei assim, tá na hora de olhar o outro lado. O que as pessoas fazem com o material que eu desenvolvo? O que as pessoas criam como produto? Como é que é usar um guia de estilo? Como é que é receber um guia de estilo? Né? Porque, para quem não sabe, no mercado de licenciamento a gente tem o que a gente chama de guia de estilo ou style guide, que basicamente é o que a gente usa de diretriz para desenvolver um produto, né? É isso, gente. A gente não faz exatamente o que a gente quer do jeito que a gente quer, tá bom? Existem regras. Muitas. Okay? Existem muitas regras e isso é bom. Não achem isso ruim. Porque isso faz com que o produto seja mantido dentro da estética que... É uma padronagem, né? Exatamente. Então, assim, não é a gente que desenha as poses, né? A gente recebe um material, a gente tem liberdade de atuação em cima desse material, mas existem regras que a gente precisa seguir. Inclusive, é isso que faz, né? Garante que o produto seja oficial, né? Exatamente. Essa é a grande diferença entre um produto que é oficial e um produto não oficial. É justamente você ter essa padronização da imagem do produto no ponto de venda, né? Ou seja, qualquer canal de comunicação que ele trabalhe. Mas foi nisso, então, que eu comecei até ter mais contato até com moda. Porque
quando eu saí da agência e comecei a ir para a indústria, né? Um dos lugares que eu fiquei mais tempo, que eu fiquei 7 anos, é justamente uma empresa que o foco é confecção em licenciamento. Na verdade, não é o foco, é o default da empresa. E aí, nisso que eu conheci muitas marcas, tive contato com muita gente no mercado de licenciamento. E chegou a hora de ir para um outro caminho. Foi aí que surgiu a Mind the Bunny, né? A Mind the Bunny é uma agência focada em desenvolvimento de produto, em estratégias de comunicação, mas justamente por todo esse background, não só meu, como do meu sócio também, o Matheus, é a gente desenvolver projetos com esse foco em licenciamento. E como eu já estava trabalhando com isso, desenvolvendo alguns projetos para algumas pessoas, eu falei, chegou a hora de fazer o meu. Eu sempre quis desenvolver uma marca, né? Que tivessem características que, às vezes, eu não enxergo em outras marcas por aqui. É uma marca de nicho, né? É mais por conta desse perfil, né? Porque é mais difícil uma marca de nicho que está iniciando trabalhar com licenciamento. E aí eu falei, a primeira marca vai ter que ser a Sanrio. Então, antes mesmo, quando eu estava abrindo o CNPJ da Tsuki, eu entrei em contato com vocês e falei, gente, eu tenho um sonho. Quero desenvolver produtos com a marca de vocês. E foi, assim, um sonho extremamente bem recebida, como sempre. Vocês todos são, ó, amorzinho para mim, por isso que eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, que legal, que bacana. Eu sei que esse é um projeto que para a Sanrio também nasceu de uma forma muito, muito gostosa. A gente tem desde o desenvolvimento até enfim, toda a criação, né? A gente teve agora recentemente na feira do Festival do Japão, acompanhando o consumidor, até a venda, enfim, todos os eventos. É uma forma muito gostosa de estar próxima. Você tem uma relação muito próxima com o consumidor, né? A gente gosta de acompanhar isso. Isso é muito legal. A gente sabe que a sua paixão pela cultura asiática também é muito forte. Então, para a Sanrio isso é muito legal, né? Como que nasceu essa paixão de Sanrio com a Tsuki? Então, ela já veio desde sempre. Olha, ela veio desde a concepção da marca, tá? Quando eu pensei em criar uma marca, né, que a Tsuki é um neném, ela tem 1 ano e meio de vida, né? Mas lá no começo, no final de 2023, quando eu fui conversar com vocês a respeito do meu projeto, eu já sabia que eu queria fazer uma marca com um perfil de moda asiática. E eu gosto muito do kawaii, né? Desse fofo. Eu adoro essa estética. Além, lógico, de todos os traços culturais que existem dentro da moda que está associada a isso. E aí eu pensei, que marca que trabalha aqui no Brasil, que tem mais esse viés e que eu vou conseguir explorar melhor? Eu falei, Sanrio. Mas aí me conta uma coisa. Naquele momento, você pensou em Hello Kitty ou você pensou... Ao medo. Não, e aí eu quero, assim, muita transparência, tá? Olha, a Hello Kitty, ela é a patroa. A gente brinca que ela é a patroa, tá, gente? É a criadora de tudo. Mas o que eu pensei, né? Até para entender o que é a Tsuki. Quando eu criei a Tsuki, eu via que o mercado tinha opções de Sanrio e de outras marcas também, mas elas estavam mais, às vezes, no varejo tradicional. Então, era mais camisetas e alguma coisa assim, mas não se aprofundava muito nessa moda asiática, né? E aí eu falei assim, poxa, existe aqui um nicho, existe aqui um local que eu posso atuar, que eu gosto, que eu pesquiso, que eu estudo a respeito e que vai ser muito interessante. E aí eu pensei, outra coisa muito importante, quando você vê produtos da Sanrio, né, isso há mais de 2 anos atrás, quando a gente estava começando a conversa, eram muito pautados às vezes para infantil,
quando a gente falava de confecção dentro desse universo, ele era muito infantil. E eu falei assim, não, eu sou uma mulher adulta, eu gosto desse universo, não me acho infantilizada e quero usar esse tipo de coisa. Por que não tem oferta desse produto para mim, né? Tanto que, brincadeirinhas, né? O slogan da Tsuki é ouse ser você. Sabe, você pode expressar, aliás, a moda é isso, né? O meu interesse por moda é justamente esse viés de você conseguir se comunicar, conseguir se expressar, conseguir, através da imagem que você cria em você mesmo, conseguir construir você como pessoa. Com certeza, a moda é uma forma próximo. de expressão, com certeza. Então, assim, para mim foi incrível. E aí, o que eu pensei primeiro? Falei, olha, a Hello Kitty, de certa forma, ela ainda é bem trabalhada dentro do mercado. E foi até uma surpresa para Paula, né? Que foi a gente conversar, que eu fui conversar. Eu falei, Paula, eu quero a Kuromi e a My Melody. Aí ela, você não quer a Hello Kitty? Eu falei, nesse momento, não. Eu quero começar com a Hello Kitty. Desculpa, eu quero começar com a Kuromi e a My Melody. E também quero o Pom Pom Purim e o Cinnamon Roll. Esses são os personagens que eu quero no meu contrato no início. Aí ela, tem certeza que você não quer? É a Hello, tá? Eu falei, eu amo Hello Kitty. Mas eu acho que, como eu quero construir a marca, e eu também quero trabalhar muito a personalidade que os outros personagens da Sanrio têm, eu queria iniciar por isso. Como eu já acompanho, né, essas questões culturais e tudo mais, eu já vi que lá fora a Kuromi já estava ganhando um corpo e é a minha favorita, a gente me perdoa, tá? Eu amo todos os personagens, mas a gente sempre tem um favorito. Eu falei assim, eu quero trabalhar com a Kuromi. Então, a primeira coleção da Tsuki foi pautando justamente a diferença entre as duas personalidades, entre a Kuromi e a My Melody. Então, a gente trabalhou tecidos e shapes diferentes de uma para outra, justamente para trabalhar essa questão da personalidade e de como isso se reflete nos produtos que a gente desenvolve também. Sim, que legal. E olha, a gente sente que os outros personagens... eles estão ganhando cada vez mais relevância. Isso é uma realidade não só no Brasil, mas no mundo todo. É uma realidade, a gente vê esse crescimento numérico, os consumidores vêm pedindo cada vez mais, e essa é uma curiosidade que nós temos. Dentro do seu mix, qual que é o personagem hoje que tem mais demanda, que você sente, não só em venda, tá? Mas o que o consumidor te pede mais? Olha, Kuromi, ela tá incrível, assim. O pessoal pede, o pessoal engaja muito, o pessoal gosta dos produtos, assim. Ela é um fenômeno. E... paralelo a ela, tá? Nem abaixo, nem acima, ali em pé de igualdade na briga pelo pódio, pelo menos na Tsuki, o Cinnamon Roll. Tudo bem, né, gente? O Cina ganhou vários anos seguidos a pesquisa, Sim. Né? E esse ano ganhou o Pom Pom Purim, eu fiquei tão feliz, eu adoro o Pom Pom Purim. Mas, enfim, na Tsuki, esses dois personagens são os que têm maior representatividade, seja de solicitação de novos produtos ou até mesmo a hype que eles criam na hora que a gente lança uma coleção nova, que eles estão presentes. Que legal. Sem dúvida. Que legal, que legal. E eu acho que um ponto muito legal, e a gente vem acompanhando tanto nas feiras que a gente vê, né, a presença da Tsuki, como nas redes sociais, é a comunidade que você criou com seus fãs, né? Isso é muito legal, eu acho que é um diferencial da sua marca, que é tão nova, né? Ela tem 1 ano e meio e ela já tem um consumidor tão engajado. Eu queria que você contasse pra gente como é que você conseguiu, né, em tão pouco tempo, criar essa relação tão próxima com o teu consumidor. Olha, eu acho que assim, né? Isso é uma coisa que eu geralmente sempre procurei trabalhar, né? E eu consegui colocar, né, de certa forma, isso na Tsuki também. É que eu gosto de entender o perfil do consumidor. Então, assim, qual que é a linguagem que ele gosta, né? Qual tipo de imagem que ele gosta? Como ele se relaciona com essas coisas? E isso é a forma que eu trabalho com todos os clientes, quando a gente fala da agência, né, da Mind the Bunny, mas com a Tsuki foi até mais natural, porque, querendo ou não, eu faço parte desse público,
né, desse público consumidor. Então, acho que a proximidade, ela se criou em cima da estratégia de comunicação que a gente teve. Eu acho que, às vezes, né, estou falando no mercado de licenciamento como um todo, existe uma preocupação muito grande com a marca e tenta encaixar a licença no perfil da marca sem, às vezes, dar vazão para certas características que ela tem que o consumidor pode se interessar. Então, em cima disso, né, e como também a Tsuki é uma marca de nicho, é mais fácil da gente conseguir também ter essa proximidade, né? Todas as escolhas são pautadas dentro de uma mesma estética. Então, isso faz com que a gente consiga ter uma conversa mais próxima. E essa conversa se dá também dentro do ambiente das redes sociais. A Tsuki, basicamente, quase na sua totalidade, sou eu. Eu que desenvolvo os produtos, eu que submeto eles para aprovação. Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo. Um beijo, vocês são incríveis, viu? Mas, assim, nessa parte criativa, eu estou sempre muito à frente. Então, no desenvolvimento, as fotos eu que acompanho, seleciono as pessoas, converso com as pessoas, procuro sempre colocar pessoas que têm a mesma linguagem, que já gostam desse universo, porque a fluidez dentro do material fica muito maior e esse reconhecimento, essa semelhança, fica muito evidente para o consumidor. Sim, ele com enxerga certeza. que aquilo foi feito literalmente para eles. Então, a conversa com eles é muito próxima. Inclusive, sou eu que respondo a grande maioria das mensagens no Instagram também. Por isso que às vezes eu demoro um pouco, mas tá tudo bem. Eu respondo todo mundo. E Lu, o teu desenvolvimento, ele é super autêntico. Entendendo que você que faz você que é a criadora, você faz isso também, o teu consumidor, ele faz parte... Como é que funciona isso? Tem uma colaboração desse seu processo criativo? Como é que funciona? Como é o teu processo de criação? Em quem você se inspira? Como que funciona o desenvolvimento de uma coleção? Olha, a primeira coleção foi, né, uma via de mão única, porque afinal de contas não existia um público ainda para Tsuki. Quer dizer, o público existia, mas eu ainda não havia me comunicado com eles. Então, eu criei muito do que eu imaginava dentro do meu repertório. Como eu comentei, eu gosto muito de moda asiática, né? Eu gosto dessa coisa, como eu estou aqui, essa coisa da sobreposição, das peças que são mais assimétricas, dos volumes e tudo mais. Então, eu sempre busco muito como referência esse universo estético e dou as adaptadas porque eu entendo também que o mercado brasileiro gosta, né? Porque, às vezes, alguns shapes não necessariamente se adaptam tão bem ao nosso perfil de corpo. Então, eu sempre observo, faço uma interpretação que também permeia a personalidade dos personagens. Eu também tento casar, né? Como é a Kuromi? Que tipo de material combina com a Kuromi? Como é a My Melody? Que tipo de material combina com a My Melody? Que tipo de shape combina com ela? Então, essas coisas que eu fui pensando para a primeira coleção. Mas depois disso, não tem como. O pessoal é muito ativo. E é muito legal quando eles se sentem donos da marca. E não tô nem falando donos da marca da Tsuki, mas tipo embaixadores oficiais da Sanrio, sabe? Então, assim, eles pedem as coisas. A gente acabou de lançar agora as bolsas justamente por conta disso. Porque pediam muito pra gente outros itens que a gente ainda não tinha. Né? Então, a gente lançou as bolsas. Agora, recentemente também, junto com as bolsas, a gente está lançando os lencinhos. E não só os produtos em si e os shapes, como a gente lança uma saia de prega. E é muito legal essa interação, sabe? Porque a galera vem no privado e fala: ai, mas e se você fizesse do jeito X o assado? Ai, você viu que... O que eu mais recebo, tipo, as pessoas me encaminham coisas, as pessoas me mandam fotos. Ô, Lu, e essa bolsa aqui é um sucesso, né? Já esgotou os outros 2 modelos. São poucas unidades só da My Melody, porque Kuromi e Cinnamon Roll já esgotou. Já esgotou. Esgotou em 2 dias. Não, literalmente. Essa bolsa maravilhosa, um produto lindo, uma bolsa grande para adulto. A gente tá falando de uma bolsa de pelúcia lindíssima.
um produtão lindo. Porque justamente uma das coisas que eu conversava, né? Porque às vezes eu solto algumas enquetes e vou conversando com o pessoal justamente para entender. Eu gosto que tenha essa troca ativa na hora que eu estou desenvolvendo uma coleção. Porque, querendo ou não, eu estou desenvolvendo para eles. Sim. Né? Eu estou desenvolvendo para essa base, para essa comunidade. Então, assim, o que eles se interessam? E quando eu lancei uma vez uma enquete para falar justamente de bolsa, eu coloquei pequena, média, grande. E a grande ganhou em disparado. Por quê? Porque quando a gente vê bolsa de personagem, geralmente elas são muito pequenininhas. Mal cabe o celular. E eu falei assim, gente, mas mulher carrega um monte de coisas. Você tem que carregar a chave, o celular, às vezes você carrega um caderninho. Se você é artista, você carrega o iPad, você carrega caneta, você carrega não sei o quê. Eu falei assim, então eu quero fazer uma bolsa que caiba as coisas que a gente tem para carregar. Então ela acabou sendo uma bolsa maior por conta disso. E justamente por conta dessa troca com o público. Uma demanda que veio deles também, né? Então isso foi muito, muito, muito legal. Bom, então a gente sabe que a nossa parceria começou com confecção, você lançou recentemente esses outros produtos. Tem alguma ideia de lançar outros produtos? Conta pra gente aí algum spoilerzinho do que vem por aí. Olha, eu teria até 2. Olha só. O primeiro é a coleção que a gente, né, um dos nossos próximos lançamentos são justamente a linha começar a trabalhar com os demais personagens da Sanrio, né, com Hello Kitty Amigos. Então, justamente por conta dessa demanda, que não é só por shape ou produto em si, mas também por personagem, toda hora alguém, quando a gente soltava alguma coisa, falava, e o Keropi? E o Batsmaru? E o Tuxedo-san? E o Chococat? E aí, então, agora a gente está começando a soltar produtos destes outros personagens também. Justamente por conta dessa demanda que veio do público, né? E, lógico, Halloween, aniversário da Kuromi, né, gente? Por favor. Então, existe um guide incrível de Hello Kitty Amigos, que eu acho a coisa mais fofa do mundo, que é com essa temática de Halloween. Então, vem coisinha aí também voltada para o Halloween, viu? Porque eu não vou deixar passar. É o aniversário dela e merece coisa especial. Não, Kuromi maravilhosa, né? Comemorando aí seus 20 aninhos, merece ter uma edição limitada aí em comemoração maravilhosa, com certeza. Vamos comemorar. Bom, agora pensando no mercado, o que você enxerga de tendência aí para os próximos anos? O que você vê, né, como a gente vê, por exemplo, a tendência asiática veio muito forte, né? E até um dos hypes que a gente escuta muito dos magazines, é que a Sanrio está neste grande momento, né? Você vê algo forte vindo, né, no mercado da moda, enfim, algo que você já está atenta? Olha, eu acho que nessa parte de tendência, até ampliando um pouco, não só dentro do que compete à moda, mas essa questão de comportamento, né? Existem algumas coisas que eu acho que esse lado do lúdico e do onírico, a gente consegue ver algumas manifestações que estão acontecendo agora e que são reflexo disso. E que com certeza vão ter seus desdobramentos dentro do mercado. Já estão acontecendo, mas é um início. Então, eu entendo que isso é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Quando a gente olha, né, para essas exposições, que elas são mais interativas, que elas convidam você a participar do que está acontecendo, você é muito mais um ser ativo em relação à obra, à exposição, e menos só observador, né? Essa relação de você conseguir interagir com aquilo que você gosta. E até teve recentemente a exposição de 50 anos de aniversário da patroa da Hello Kitty, um exemplo muito claro disso, é as pessoas querendo ter esse escapismo, essa relação próxima que elas podem ter com o universo lúdico, com o universo onírico, em que a gente possa sair um
pouco desse lado, às vezes, tão pesado, que é o cotidiano da gente. Principalmente quando a gente fala também de adulto. E aí entram essas outras modas dos chaveirinhos e tudo mais, que estão super em alta também, bebendo nessa fonte. Né? Existem outros aspectos atrelados a isso, mas não tem como a gente negar que essa questão de que a gente precisa, e aí o ponto de venda pode ser um reflexo e uma extensão disso, a forma como você apresenta os seus produtos, a forma como você constrói uma campanha, né? Tudo isso é um reflexo que a gente pode trabalhar, principalmente a gente que trabalha com o mercado de licenciamento. Com certeza, Lu, e nós da Sanrio, a gente tem muito essa possibilidade de injetar, de trazer esses momentinhos de felicidade, de sutileza em cada produto, em cada gesto. Eu acho que a gente tem essa possibilidade, é nosso papel, né, fazer isso juntas. Então, assim, conta com a gente pode pensar juntas em como trazer isso, né, para os próximos projetos. Muito legal. Uma das coisas que eu mais gosto na Sanrio é justamente o slogan, né, do criador, que é pequenos presentes, grandes sorrisos, né? Sim. Eu acho isso uma graça. Eu acho que isso demonstra uma gentileza com certeza tão grande, que eu acho que a marca em si traz muito disso na essência dela, que eu acho que é por isso também um dos reflexos de quanto a Sanrio está em alta nesse momento. E o quanto os personagens estão tendo relevância, porque eles são esses pequenos momentos de alegria. Sim, né? De gentileza, né? De doçura, de inocência, que às vezes a gente precisa para aguentar o dia a dia. Com certeza, com certeza. Lu, uma pergunta, um ponto que eu acho muito legal sobre a operação da Tsuki, você tem, né, uma operação de venda, você tem o seu site, você tem uma loja, né, um espaço físico na Liberdade, mas você também faz uma operação em várias feirinhas, né, em vários eventos. Você tem um plano de expansão para um multimarca, algo maior, ou você ainda quer trazer assim, qual que é teu plano, né? Manter, expandir, o que você pensa, assim, para o futuro? Olha, a gente tem um e-commerce, foi assim que a marca começou, e logo que a gente começou, eu senti a necessidade de ter um espaço para ter contato com o consumidor. Né? Porque, às vezes, a venda só online, ela tem o lado bom da praticidade e tudo mais, mas ela também é um pouco fria, né? E, principalmente, eu que trabalho com roupa, você não sabe exatamente como vai cair no seu corpo e tudo mais. E aí, a gente criou um showroom dentro do nosso escritório que fica na Liberdade. Por que será que fica na Liberdade? Enfim. Mas a gente criou esse espaço lá. E agora, né, com as participações dos eventos que a gente vem fazendo, está crescendo a nossa fanbase e a gente já entendeu que está no momento de pensar na segunda fase da marca. Não só a Tsuki, que também existe a Matthews, que é uma marca parceira nossa, né? Que é a marca irmã, que é do meu sócio, que também bebe dentro do mesmo universo. E a gente está pensando em justamente, nós estamos no momento de procurar pontos. A gente gostaria na Liberdade, né? Mas tá um pouco difícil de achar ponto na Liberdade, porque ela tá muito em alta. E ali, qualquer momento que você vá, tá lotado, né? Tá lotado. Lá tá, assim... E eu fico muito feliz com isso, sim, sabe? Sim. É um ponto turístico que ferve, né? É um ponto turístico consolidado em São Paulo, sabe? Não só pessoas que estão fora do estado e vêm para cá, passa por lá, mas também os próprios moradores, seja de São Paulo, Grande São Paulo e tudo mais... gostam de ir lá com regularidade. Várias pessoas que eu conheço frequentam a Liberdade. Sim. Não é só, fui uma vez, check, beleza, não preciso ir mais. Existe uma recorrência dentro do espaço. Uhum. Então, por isso que nós estamos sim procurando um espaço físico. A gente está nesse momento de olhar os pontos disponíveis e entender, porque justamente por conta disso que eu comentei, essa possibilidade,
oportunidade de ter um contato mais próximo e de trazer uma experiência diferente para o nosso público, né? Então, nós queremos, sim, ir para essa etapa. Espero que não demore muito para encontrar esse ponto, né? Mas a gente está preparado para ir para essa segunda etapa. Que legal, muito bom. Bom, estaremos com vocês com certeza, com um espaço de Sanrio incrível, tenho certeza disso. Bom, e para finalizar, Lu, assim, só queria um spoilerzinho do que vem por aí, de outros personagens. A gente, então, já sabe que vai ter uma coleçãozinha aí de Halloween. A gente tem já alguns outros personagens, mas tem algum personagem que você ainda não trabalha de Sanrio, que você vai fazer alguma coisa? Pompom-purim, pochaco, alguma coleção especial, enfim. Olha, nossos produtos são sempre com tiragens limitadas, né? Eu gosto disso até porque o pessoal entende o trabalho que a gente tem em cima de cada desenvolvimento e garantir essa atenção para as pessoas é bem bacana. Temos produtos, sim, no nosso radar. A gente lançou, inclusive, o Haori, né? O Haori nada mais é um kimono que não tem amarração, né? Ele não fecha. E ele foi um sucesso. A gente teve ele da Hello Kitty e da Kuromi. Eles esgotaram. Então, a gente entendeu que trazer esses elementos um pouco mais fortes de moda, né, o pessoal abraça a causa. Então, estamos programando uma peça especial mais para o final do ano, tá? Que aí a gente vai trabalhar justamente com isso e com o viés também dessa moda que hoje em dia a gente tem, que não só de você gostar dos personagens e tudo mais, mas acho que você já deve ter ouvido falar no termo Cacareco Girls, né? Então, vai ser uma peça voltada para o público de Cacareco Girls. Estamos junto, garotas. Sou uma delas. Então, vem coisa especial por aí. Vai ser uma jaqueta com um corte diferente. E ela vai ter espaços para você poder aí explorar o seu lado Cacareco Girl. Então, Perfeito. Isso é o que eu posso falar por enquanto. E de personagem, vamos continuar expandindo e trabalhando. Então, por favor, o pessoal pode falar os personagens que vocês querem, que a gente conversa. E aí, a gente desenvolve as coleções em cima disso, basicamente. Muito bom. Lu, super obrigada. Adorei ter você aqui com a gente. Foi um prazer. Eu sou super fã. Ó, estou aqui com o meu lencinho da Tsuki. Tô com o meu pingentinho também da My Melody. Aqui, ó, com meu lencinho. Dá uma olhadinha aqui nessa bolsa maravilhosa. Eu sou super fã da My Melody. Você que é super da Kuromi, eu sou da My Melody, gente. Eu sou... Claro que a Hello é a chefe, a gente, né, temos que assumir que a Hello é a patroa, mas cada uma aqui abraça uma bandeira, né, Lu? É porque é muito atrelada à personalidade, né? Com certeza. Eu acho isso sensacional, os personagens são tão bem construídos que você se identifica com o jeito deles. E eu ouvi falar que lá na Sanrio tem um do nosso time de marketing que é muito parecido com o Cinnamon Roll, sabia? Gente, eu preciso conhecer essa pessoa. Depois eu faço um spoiler para você. Agradeço. Gente, e finalizamos por aqui mais um episódio do Sanrio Cast. Muito obrigada, Lu, pela participação. Muito obrigada, pessoal. E até o próximo episódio. Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo da Sanrio. Foi incrível participar aqui. Espero ter contribuído de uma forma, né, bacana pro material de vocês. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, tchau. E por aqui finalizamos mais um episódio do Sanrio Cast. Gostaríamos de convidá-los a seguir as nossas redes sociais, Sanrio Brasil, Hello Kitty Brasil e Kuromi Brasil, para ficarem por dentro de todas as novidades das nossas marcas. E até o próximo episódio!